Sejam muito bem-vindos ao Tenho Tanto para Falar. Eu e a Beta, a gente tem o propósito, a missão de guiar você na sua transformação, seja ela pessoal ou profissional. Aqui no podcast Tenho Tanto para Falar, a gente traz assuntos que são muito relevantes para a sua transformação. Então pegue sua água, seu chá, o seu café e vem com a gente. Hoje eu vou falar com Cris Kozovitz. Eu conheci a Cris por intermédio de um super parceiro meu, o Eduardo Murat. A gente tem um curso de comunicação e a gente chamou a Cris para ela fazer uma aula magna sobre gestão do tempo. E como o tempo, hoje em dia, é um bem, né, escasso na nossa vida, ou a gente acha que é escasso, né, Cris? E muito precioso. As mentoradas, quando chegam aqui para a gente, sempre trazem essa dificuldade com o seu próprio tempo, com o seu dia, né? Como transformar o seu dia de uma forma que ele seja leve, interessante e que você consiga chegar no seu propósito. Então, hoje eu trago Cris. Seja muito bem-vinda ao Tenho Tanto para Falar. Muito obrigada, Cris, minha xará. É um prazer estar aqui. É um tema que eu adoro conversar e provocar também um pouquinho as pessoas sobre ele. Então, vamos lá que eu estou super animada. Gente, a Cris, sabe aquele tipo de pessoa que tem uma voz que parece assim, uma melodia e que a gente tem vontade de conversar para o resto do dia? É a Cris, vocês vão ver. Agora, essa vozinha deliciosa faz muita provocação também. Cris, eu vou começar com uma pergunta, que nem sempre é fácil. Mas quem é Cris Kozovitz por Cris Kozovitz? Eu me considero uma pessoa que está em busca da simplicidade. E o que isso significa? Significa que eu estou cada dia mais focada em sentir, experimentar, viver com leveza, do que propriamente em competir, em ter, em parecer, porque isso me construiu muitas coisas em mim e me ajuda a ter uma vida mais feliz, mais realizada. Então, eu tenho, assim, uma paixão enorme pela minha família, pela natureza, gosto de pedalar, gosto de fazer trilhas, tenho uma paixão especial pelas minhas duas netinhas, a Chloe e a Olivia, e também sou uma pessoa muito curiosa, criativa, gosto de aprender. Então, estou sempre pesquisando, conversando, trocando ideias com pessoas para me aprimorar como ser humano no dia a dia. Eu acho que isso resume bastante de quem eu sou, e as minhas tags principais são verdade, simplicidade, não complicar, não julgar, ter muita gratidão, saber perdoar e saber me auto-perdoar também. Foi legal isso que você disse, porque quando a gente estava conversando no briefing aqui para o podcast, você trouxe uma frase que bateu assim em mim, né? Que você fala, Cris, eu sou um ser humano complexo, mas que busca a simplicidade. E se a gente parar para pensar, essa é a nossa busca, né, Cris? Na verdade eu sou simplesmente complexa ou complexamente simples, né? Entendeu? O que eu acho? A gente é complexo, mas a gente consegue encontrar a simplicidade quando a gente vai ao encontro da nossa essência. Isso tem tudo a ver com gestão da empresa. Por incrível que pareça, quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente sabe o que é importante para a nossa vida, a gente começa a ser mais criterioso nas nossas renúncias, nas nossas escolhas, e aí diminui o nosso escopo, as coisas que a gente tem que fazer, as angústias que a gente sente, e a gente está muito mais focado no que é essencial. Eu acho que essa é a verdadeira busca da simplicidade. É não complicar, não ficar julgando os outros, não querer encaixar ninguém nas nossas caixinhas e não se permitir encaixar na caixinha de ninguém também. Exatamente, porque assim, é lógico que a gente vai falar isso lá atrás, mas já estou assim trazendo para cá. A gestão do tempo, ela não deixa, assim, para a gente ter uma boa gestão do tempo, talvez a gente precisa dar um passo lá atrás, né? Que é o do autoconhecimento, é olhar para dentro. Como é que a gente vai gerir o tempo se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, né? Quem a gente é, enfim. Eu Já acho que dizia tudo Já dizia o coelhinho da Alice, né?
Se você não sabe onde quer Exatamente. chegar, qualquer estrada serve. Exatamente, e acontece com o nosso tempo. Vamos começar do começo, Cris? Vamos lá. O que é esse tal do tempo? Bom, vamos começar. Vamos começar desconstruindo, né? O tempo é uma ilusão. O tempo não existe, né? O tempo é uma convenção, uma unidade de medida que foi criada pelo ser humano para organizar a sua vida, para organizar as suas rotinas e conseguir se localizar ao longo de toda a jornada de uma existência, né? Então, o ser humano observou a natureza, noite e dia, observou o movimento das relações e rotação da Terra, as estações do ano, e a partir disso ele criou calendários, criou grandes medidas de tempo, como eras, séculos, décadas, e depois no nosso micro, no nosso dia a dia, vem o ano, o mês, o dia, as horas, as 24 horas do dia, que nunca parece suficiente, né? E essa questão do tempo, ela é muito relativa. Se a gente se a gente olha para o tempo apenas pelo relógio, pelos cronogramas, pelo calendário, pela agenda, a gente se sente sempre escravizado. Parece que o tempo nunca é suficiente. A gente fica contando minutos e parece que nunca dá para fazer tudo o que tem para fazer. Mas o tempo, olhando, né, pela mitologia, ele tem duas grandes dimensões. Você tem o tempo de Cronos, que é esse tempo do relógio, do calendário, que nos aprisiona numa rotina, e você tem o tempo de Kairos, que é o tempo qualificado, é o tempo oportuno de você viver as coisas, né? Então, se você não conseguir equilibrar o tempo do relógio que a vida exige da gente, não tem como fugir dele, com o tempo de qualidade, que é o tempo que você tem para as coisas importantes, para você, para o seu autocuidado, para as outras dimensões da sua vida, como é que você vai conseguir ter saúde? Como é que você vai ter realização e sucesso se você só está trabalhando no automático, fazendo um milhão de coisas e não está se satisfazendo, se encontrando, vendo sentido no que você faz, né? Então, eu sempre falo muito que um dos grandes segredos da gestão do tempo é eu conseguir achar esse equilíbrio entre o tempo de Cronos, o tempo do relógio e o tempo de Kairos, que é o tempo oportuno para a gente viver as coisas, né? Para a gente sentir o que está fazendo, para a gente encontrar propósito no que a gente faz. Senão fica pesado, senão o tempo vira um grande massacrador da nossa vida, assim. E é isso que muitas pessoas estão sentindo hoje em dia, né? Que sufocadas, exaustas e não conseguindo viver um tempo de qualidade. Isso que você trouxe, a gente vê muito aqui, principalmente para as mulheres, né, Cris? Porque nós mulheres, é, a gente, a sociedade impôs isso, né? E a gente entendeu isso como verdade absoluta. A gente precisa ser perfeito em tudo, a gente precisa fazer tudo, né? E isso vai dando um cansaço muito grande, porque além de fazer tudo, a gente ainda quer ter um trabalho que satisfaça a gente. Então, isso vai se tornando muito pesado. Eu recebi de uma mentorada minha aqui uma mensagem sobre exatamente esse sentimento que você trouxe em relação ao tempo. E eu queria ler para você entender um pouco como que as pessoas estão se sentindo. Ela chegou e falou: sabe, querida, percebo na minha geração uma ideia de que a mulher pode ser tudo e bem. Pode ser super bem-sucedida profissionalmente, mãe presente, parceira e esposa com amor para dar e receber, ótima dona de casa, amiga, filha, e deve estar com o autocuidado em dia para dar conta de tudo isso sem ter um burnout. Uma verdadeira mulher maravilha. E sinto que isso não se encaixa no tempo da vida real. Eu não vi o filme da Mulher Maravilha, mas talvez seja difícil conseguir isso até na ficção. A dificuldade de atingir essa meta se expressa no meu corpo, sob forma de cansaço, e nas minhas emoções,
sob forma de frustração. Nossa, muito consciente, Cris. Olha como foi forte e como ela conseguiu traduzir. Eu acho que isso que você trouxe, que a gente vive nesse tempo, no automático, e a gente está aprisionado. Por que isso acontece, Cris? Como que você lê essa mensagem? Olha, eu não sei se eu te contei, Cris, eu sou ghostwriter, né? Eu escrevo livros para outras pessoas e estou escrevendo agora, nesse exato momento, um livro para uma psicóloga que se chama Tisa Reis, e ela é mentora de líderes e tem programas especiais para as mulheres, tá? E, e ela traz uma questão muito importante, que é que nós vivemos hoje, no século XXI, esse paradigma, esse Eldorado do alto desempenho, né? O sucesso ficou vinculado a você não ter tempo, a você estar sempre ocupada, a você acordar de madrugada para meditar, para fazer exercício, depois leva os filhos na escola, faz um lanchinho saudável, porque não pode ser outro, aí depois você tem que ir para o seu trabalho, você tem que tá lá linda e maravilhosa, em alta performance, para você conseguir o seu espaço ali, né, dentro do mercado de trabalho. Depois você volta, tem que ser uma excelente esposa, cuidar dos filhos, escutar as queixas, cuidar dos seus entes queridos, que é o trabalho invisível, né? A mulher, ela trabalha 2/3 a mais do que o homem numa semana, cientificamente comprovado, com o trabalho invisível, que é orientar os filhos, cuidar da família, cuidar dos entes queridos doentes. Ela faz tudo isso sem nem perceber que está fazendo um trabalho, né? E depois ela ainda tem que ser empresária, linda, fitness, né? Tudo isso ao mesmo tempo, equilibrando todos os pratos no lar, né? Então, a gente viveu no século passado um paradigma de obediência. A gente tinha regras e a gente seguia as regras. Aí veio um grito de liberdade e a gente entrou no século XXI com um novo paradigma, que é o paradigma do desempenho, do trabalho, da meta, da motivação. E com isso, toda a liberdade que a gente pensou que a gente ia ter, a gente se autoescraviza, que a gente quer se encaixar nesse modelo, a gente quer se encaixar nas expectativas de uma sociedade. Se você for olhar para isso, não faz nenhum sentido, né? Eu viver para um paradigma, um falso paradigma que só nos adoece. Quem disse isso é um livro que eu vou recomendar, o Han, né? Bush Han, é um sul-coreano, um filósofo, é difícil dizer o nome dele, mas ele escreveu A Sociedade do Cansaço, ele traz esse paradigma que afeta principalmente as mulheres, né, Cris? Por quê? Porque elas têm essa rotina no trabalho e fora do trabalho. E elas se exigem muito, que elas foram criadas para nunca descansar. É como diz, descansar carregando pedra, né? Então a mulher ela se acostumou e achou normal esse papel dela na sociedade sem questionar. Então ela começa a se sentir exausta porque ela está exercendo todos os papéis e tentando ser a Mulher Maravilha, né? Aquela que consegue fazer tudo 100% sem borrar o batom. Poxa, é óbvio que ela vai ter burnout, é óbvio que ela vai se sentir exausta. E a maior parte do tempo, a gente, né, que eu me incluo, se sente insuficiente. A gente tem uma sensação de que não está nem cuidando da família, nem sendo a melhor profissional, nem sendo a melhor companheira, namorada, esposa, nem tendo uma vida social. A gente se sente insuficiente, porque a gente faz coisa demais e não sente que está fazendo o nosso melhor. A gente se cobra muito, né? E a Mulher Maravilha é isso, é uma síndrome de você querer ser uma super-heroína e não se permitir ser humana, não se permitir descansar, dizer que chega, por limites, dizer não, chega, não vou mais fazer desse jeito, isso não sou eu, isso não está me fazendo bem, né? Lembra que eu te contei de um post que me marcou muito? Que é da Mulher Maravilha chegando em casa com toda aquela armadura, aquela roupa linda, aquela bota, e quando ela tira tudo aquilo, aquela fantasia, ela está toda cheia de chagas, de feridas, o pé, a mão, está toda machucada. E aquele é o ser humano que está por baixo dessa tentativa dela
de equilibrar todos os pratos no ar, né? Então, se a gente não confronta esse paradigma, né? Não define assim, não, isso não é importante para mim, não é estar sempre ocupada, é importante para mim estar ocupada com as coisas certas, com as coisas que me levam em direção tanto aos meus propósitos pessoais como profissionais. Eu acho que é isso que está acontecendo hoje. A gente se massacra para atender uma expectativa, um paradigma que não foi a gente que inventou, né? Não foi a gente que disse que tem que estar o tempo todo equilibrando todas as coisas no ar, né, Cris? Então, acho que é um pouco Gente, disso que a gente está vivendo. ou seja, a gente tem esse paradigma, a gente foi criado para não descansar. Por exemplo, você trouxe muito isso, as mulheres descansam carregando pedras. Quando eu vejo a imagem das mulheres da minha família, nenhuma delas sentava em dia de festa. A minha mãe, até hoje, ela, na hora do almoço, ela é a última a sentar, e às vezes ela senta, sabe quando a pessoa senta meio que na ponta assim, da mesa? Naquela posição de já assim, tô aqui, mas qualquer coisa Um eu dia posso para levantar. levantar e resolver tudo. Exatamente, o prato dela, às vezes ela faz um prato menorzinho, assim, sabe? Ela não pega o prato que está ali, todo mundo, ela pega um de sobremesa, aí coloca uma comidinha ali, sabe? Então, Sim, assim, parece que é feio descansar. Eu me lembro que quando a minha tia, que é a irmã da minha mãe, às vezes ela estava cochilando no sofá, aí cochilava, tirava aquele cochilo normal que todo mundo dá, cansado, de tarde. Ela falava assim: não, não estou dormindo, não, só estou esticando as pernas, mas já vou levantar. isso Ou aí é seja, errado, né? É errado. é como Exatamente. se ela estivesse se culpando de estar tirando um cochilo. E se não tivesse feito nada o dia todo, quisesse tirar um cochilo, tudo Sim, bem, né? É a escolha dela, né? Então a gente vai é, se ferindo. Eu acho que isso é uma coisa que vai passando muito de pai, né, de mãe para filha, e a gente vai se ferindo, querendo atingir uma alta performance que está ferindo a gente, né? Que está prejudicando a exatamente. gente. Adoece mesmo. Porque, por Adoece. exemplo, hoje eu vou até tentando quebrar esse ciclo, mas eu te confesso, eu sempre confesso isso, sempre falo isso, que é o seguinte: eu tenho uma chaise aqui no sofá da minha sala. Tem dias que a única coisa que eu quero é deitar na chaise. Pergunta. Na hora que eu deito, vem um monte de pensamento na cabeça. Você devia estar Hum, fazendo não sei o quê. Será que você não deveria estar assistindo um documentário sobre... Eu falei, poxa, mas eu só quero deitar na chaise. isso aí. O ócio, a gente não se permite o ócio criativo, o ócio para descansar, né? Mas você sabe que isso tem a ver com uma outra coisa, que tem a ver com a história da mulher, com o patriarcado, com tudo isso? O lar, né? Esse lugar onde a mulher se coloca como a que tem que resolver tudo. E agora ela está transferindo isso para o trabalho também. É um dos poucos lugares onde a mulher conseguia ter um papel claro e se sentir de alguma forma importante. Então, para nós mesmos, pela nossa herança, a gente muitas vezes tem dificuldade de abrir mão desse papel, de dizer para o nosso companheiro, para os nossos filhos: olha, vamos dividir melhor as tarefas de casa, né? Vamos ser mais colaborativos, porque eu trabalho fora também. Eu estou cansada, hoje eu não queria fazer nada, vocês podem fazer o almoço? Eu posso deitar aqui e ninguém fazer barulho, para poder descansar um pouco? A gente não se permite, porque é como, lá no fundo, como se a gente estivesse abrindo mão desse espaço, entendeu? Que era o único espaço onde a gente se sentia Chefe, que a validada, gente era líder, validada. que a gente era É, validada. isso aí. Então, você vê quanto que a gente tem que ter de autoconhecimento para lidar e quebrar, né, esses padrões que vêm aí historicamente por causa da história mesmo da humanidade, né, e da luta da mulher pelo seu espaço. Só que se ela vai para o trabalho e ela tem que fazer 3 vezes mais para ela ser reconhecida, será que ela tem mesmo ou será que ela acha que tem? Sabe? O quanto realmente ela precisa se esforçar tanto mais para provar o seu valor, ou o tanto que ela tem medo se não fizer isso?
e o seu valor não vai ser reconhecido, né? Então, às vezes a gente está fazendo mais por nossa própria conta, por nossa própria iniciativa de se escravizar, né, para mostrar o nosso valor. Olha só. Gente, você falou disso de dividir as tarefas. Tem uma ex-mentorada nossa e que hoje faz parte aqui do nosso grupo, também da nossa rede, que ela trabalha com educação parental, né? Então, ela tem cursos de criação principalmente de meninos, né? E é ela, o marido e 2 filhos meninos. Então, você imagina. Então, a divisão de tarefa que ela faz, toda semana ela escreve e coloca num post-it tudo que foi a carga mental dela, entendeu? Porque não é só o que você faz, é assim, tem 15 dias, tem uma semana que eu não troco os lençóis, tem que trocar o lençol. Mesmo que você não faça, você está lembrando disso, tem que trocar as toalhas. Tá faltando não sei o que lá para o filho. Isso tudo é carga mental, isso tudo está gerindo o seu tempo e está consumindo o seu tempo e a sua energia. E Uhum. ela, a tarefa, o que ela faz agora é isso. Ela coloca tudo no post-it, como também os filhos e os maridos. Para começar a ver assim, ó, essa semana, olha só, foi Uhum. desleal, né? E como que a gente pode ir transferindo Interessante. essas para ela aprender a se desapegar, porque se você escreve, está ali, você também desapega, né? Que foi Uhum. isso que você trouxe, a Uhum. gente também não consegue desapegar. E eles também verificar e terem noção, porque o homem não tem noção dessa carga, Não tem, não dessa tem. carga mental que é o todo dia, entendeu? Foi legal, porque isso é uma forma de materializar esse trabalho invisível da mulher, né? Que muitas vezes, inclusive foi tema do Enem esse ano, achei muito bom Foi. eles terem trazido isso, porque começa a trazer à luz isso aí, né? E tem ciência por trás disso, né? E aí, Cris, uma coisa que você falou de mentorados, eu dou mentoria nessa área, né, de gestão do tempo, de criatividade e outros temas, e uma das coisas que eu pergunto para as minhas mentoradas é o seguinte: o que você quer ser daqui a um tempo? Qual é o seu propósito daqui a uns anos, né? Onde você se vê? Aí a pessoa pensa e ela fala lá, né? Eu gostaria de estar vivendo isso, eu gostaria de estar vivendo aquilo. Aí eu falo, e o que que você colocou na tua agenda essa semana para você chegar lá? Em geral, a pessoa não está fazendo nada. Ela está vivendo no automático, ela está vivendo o frenesi do dia a dia, ela está vivendo o apagar incêndio, né? E fazendo trocentas mil coisas, mas nenhuma delas, naquela semana, estava direcionada ao futuro que ela quer. Então, óbvio, né? Como o tempo é uma medida relativa, é assim, que é bom dura pouco, né, não? Coisas boas, Verdade. coisas boas parece que o tempo passou voando, é relatividade do tempo, né? Agora, quando a gente está no último mês de gravidez, né? A gente está super ansioso para ver a carinha do neném. Aquele mês parece um ano, né? E quando a gente está esperando a resposta de um concurso, ou quando a gente quer. Da mesma forma, as coisas pesadas, as coisas difíceis, as coisas que a gente não quer fazer, elas parecem muito mais pesadas, elas cansam muito mais, por mais que elas tenham menos tempo de execução. Então, essa relatividade do tempo, se no seu dia a dia você só faz coisas que não tem nada a ver com o seu propósito de vida, olha só, essa é a grande dica que eu quero dar. Não tem nada a ver com o seu propósito de vida, mas você tem que trabalhar, ok, tudo bem. Mas se você não encaixa ali coisas para você, coisas para o seu propósito, coisas para a sua felicidade, aquele tempo vai ser muito pesado, né? Ele vai ser muito cansativo, porque você só está fazendo coisas que você precisa e não coisas que você gostaria, coisas que você ama fazer. Por isso que é importante a gente equilibrar, né? Equilibrar, que eu falo, é equalizar o tempo, né? Colocar coisas que são importantes para o nosso futuro, para a nossa vida, para a nossa realização, para o nosso amor próprio, dentro da nossa rotina. Quando eu não faço isso, eu trabalho pelo relógio, eu me escravizo e eu fico muito mais exausta e cansada, sabe? Por isso que eu falo, deixa um monte de prato cair no chão, gente. Você não tem que equilibrar tudo. A gente precisa balancear a vida.
né? Hoje eu tenho um filho pequeno, então, ok, dou mais tempo para ele. Em outro momento, eu estou estudando, eu vou dar mais tempo para o meu estudo. Mas eu tenho que ter tempo para mim, eu tenho que ter tempo para descansar, eu tenho que ter tempo para as coisas que eu amo e quero fazer na minha vida. Senão o tempo fica insuportável de aguentar, né? O relógio escraviza a gente. Você concorda comigo, Cris? Não, super concordo, porque a gente precisa abrir esse espaço para ser leve, abrir esse espaço para ser feliz. Ah, a gente vai fazer coisa chata? Vai, ponto. Né? Ah, coisa que você também não estava muito afim de fazer? Vai. Mas isso vai estar te levando ali para o seu Isso aí. propósito? Ah, não, isso aqui não, é um trabalho que eu tenho que fazer até o meu projeto estar certo. Mas então ele está te levando ao seu propósito, porque ele tá financiando o seu propósito, para você poder viver depois do seu propósito. Então, isso que você trouxe é muito em linha com o que eu penso e com o que a gente traz aqui nas mentorias. Que, assim, primeiro passo, né? Quem você é? Qual a sua essência? O que você quer? Qual é o seu propósito? Beleza. Depois a gente tem que trabalhar essa jornada. Mas aí vem a grande pergunta, né? A grande dúvida. Como que a gente pode ajudar essas pessoas? Qual é, assim, a primeira dica, o primeiro passo para elas poderem olhar para aquela agenda, aquele calendário em branco, cheio de quadrados, horas? Como que a gente pode dar essa organizada, Cris? Trazendo isso para o dia a dia, né? Para o nosso mais, para a rotina mesmo, é muito importante que a gente tenha consciência do que a gente está priorizando fazer no nosso dia a dia, né? Que a gente tem que fazer as coisas mais importantes primeiro. A gente precisa trazer aquilo que é a essência do nosso trabalho, do nosso dia, para a nossa rotina, né? Tem algumas regras que eu gosto muito do David Allen, que é outro livro que eu quero recomendar, né? Que é a Arte de Fazer Acontecer, que é do método GTD. Eu incorporei na minha vida várias vezes, como a regra dos 2 minutos, que é você acordou alguns momentos no dia, tudo que você consegue fazer em 2 minutos, faça agora. Mandar uma mensagem, lembrar alguém que tem que fazer algo, responder um e-mail, fazer um telefonema rápido, fazer uma lista, o que for. Quando você faz aquilo, a teu checklist lá de 30 itens, de repente ele fica com 12. E aí dá uma sensação boa de que eu já fiz grande parte do que eu tinha que fazer no meu dia, né? Por exemplo, essa é uma dica prática do dia a dia, né? Outra coisa que eu falo E muito você sabe que foi você que me fez incorporar isso, né? não No meu foi, dia a dia, Cris? tá, Cris? E Foi. funciona? Daí o teu Funciona depoimento. muito. Não, funciona muito. Foi na primeira aula que a gente fez, que eu nem sei em que ano foi, já tem muito tempo esse curso. Você Sim, deu aquela aula, aí você deu essa regra dos 2 minutos hoje, quando eu faço meu checklist, e a maioria das vezes essas coisas de 2 minutos são coisas que eu não gosto muito de fazer, tipo ligar, responder às vezes umas mensagens, são umas coisinhas meio boring. sim. Mas aí eu falo, não, regra dos 2 minutos, vou tirar isso. Aí eu escrevo em risco da minha lista, Cris, Maravilha. Isso é outra só para dica, me né? dar aquele, sabe, aquela felicidade que assim, agora eu posso trabalhar no meu propósito. Isso aí, então, essa sensação, essa serotonina, né? Essa descarga de prazer que a gente tem quando a gente risca o checklist é maravilhosa. Por isso que eu gosto de escrever no papel meu checklist para poder riscar mesmo e olhar, meu Deus, já fiz 20 coisas, hoje são 9h30 da manhã. É maravilhoso, é uma sensação muito boa, né? A segunda coisa, eu acho que o que as pessoas erram muito é não planejar direito, não planejar essa semana, né? E aí ela não coloca no calendário dela, na agenda dela, as suas coisas pessoais. Ela não coloca as coisas que ela precisa fazer por si mesma, né? E aí o que acontece? Ela é engolida pela rotina e quando chega no final de semana ela está frustrada mesmo. Que ela fez um monte de coisa, mas parece que ela não fez nada. Ela fez um, ela está hiper cansada, mas ela ainda tem que cuidar da família, né? Então, se ela não encaixa ali, se ela não planeja a semana dela, encaixando as coisas também pessoais do autocuidado dela, né? Ela vai ter
uma exaustão, pode chegar ao burnout, pode chegar à depressão e várias outras doenças relacionadas a essa sobrecarga de trabalho, né? E o dizer não, gente, dizer não é muito importante, tá? No trabalho, você tem, assim como você faz em casa, você vai absorvendo tudo para você, você leva isso para o trabalho. Aí chega lá, as pessoas começam a pedir as coisas para você não sabe dizer não, e vai pegando, vai pegando, vai pegando, porque você não quer, olha só, você quer agradar as pessoas. No fim, o que tem por trás do não dizer, não saber dizer não, é você não querer desagradar as pessoas. Por ser mulher, você acha que você tem que agradar todo mundo. Quando você faz isso, você se sobrecarrega, né? Então, hoje eu digo, não é o não pelo não, mas sei lá, se você tem um chefe, alguém te demandando, ou os colegas que tudo que tem dúvida vem falar com você, tem horas que tem que dizer assim, pessoal, vamos negociar aqui, porque vocês me passaram 5 coisas para fazer, todas urgentes, que é bem comum esse quadro, né? Então, assim, o que que é que eu vou fazer primeiro? Eu só dou conta de fazer ou isso, ou isso, ou isso. Negocia e passa a bola para quem te demandou para fazer a priorização. Porque não é você que tem que pensar em qual dos chefes você atende, ele tem que dizer para vocês, olha, eu tenho isso, gente, e aí? Vamos priorizar que eu não dou conta de fazer tudo isso. Eu não vou ficar aqui até 10 horas da noite. Até Entendeu? porque o relógio, o tempo do relógio, ele é finito, né? É, A o gente tempo de tem Cronos lá 8, 9 horas de trabalho, ponto, é né? isso aí. E eu gostei Deveria. isso que o certo, o que está lá na CLT, né? Agora, isso foi muito legal que você disse, porque assim, o falar não é muito difícil. É uma coisa assim que eu trabalho muito, em mim eu tenho dificuldade. É uma coisa que eu trabalho constantemente, é orar e vigiar, sabe? O meu não é uma coisa que eu tenho que vigiar mesmo para não cair nessa. Eu sempre acho que vai caber na minha agenda. E aí, o que que eu fiz? Pelo menos fui eu, Cris, o que que eu fiz? A minha agenda do Google é a agenda macro, né? Então, os meus dias estão todos programados. Eu coloco bloco de assuntos, é, e eu coloco lanche, eu coloco almoço, eu coloco banho, eu coloco Isso passear com o aí. cachorro, porque são coisas assim que vai ter que estar ali. Não adianta eu encher com uma reunião, com uma gravação de podcast, se eu vou ter que fazer antes. Isso aí. Né? Tipo assim, a hora do cachorro passear eu não posso mudar, né? Ele tem que ir de manhã e tem que ir de noite. Então, isso eu não posso. Eu tenho que tomar banho e eu tenho que fazer as refeições. Então, eu até coloquei isso na minha agenda, para evitar de eu ficar preenchendo tudo de meia em meia hora e que não é real, né? Isso Então, aí. eu, Muitas eu vezes passei a fazer isso. muitas vezes as pessoas começam a fazer o seu planejamento, mas elas mentem para si mesmas, não é, Cris? Ela coloca lá uma coisa emendadinha na outra, e ela sabe que ela demora 1 hora e meia para fazer aquilo, ela põe lá, vou pôr 1 hora só, porque não vai dar tempo. Só que ela vai demorar 1 hora e meia. Aí vira um efeito dominó que você desiste da agenda. É isso que acontece. Eu olho lá, já, não, agora já, Dismiss. Aí você coloca dismiss, dismiss, dismiss. já foi. Aí, o que que é importante quando você vai criar a tua agenda, né? Primeiro, uma dica do David Allen que eu gosto, né? Planeje a sua semana, ou sexta, ou sábado. Por quê? Para você passar o final de semana sem nada na tua cabeça. Para não ficar aquilo assim, nossa, eu não posso esquecer semana que vem tem isso. Nossa, eu não posso esquecer daquilo. Então, ele fala, ele planeja sexta-feira, e eu faço isso também, ou quinta ou sexta-feira, já tenho aqui meu checklist todinho do que eu tenho que fazer para cada cliente, porque, né, a gente que tem vários clientes, a gente não tem uma agenda só, a gente tem que ir encaixando ali várias Várias. coisas. Aí eu faço, cada um tem uma corzinha, porque eu gosto de design, então cada um tem uma cor, eu vou fazendo ali. Aí, no meu final de semana, eu já sei o que eu tenho que fazer semana que vem, eu não tenho que ficar pensando nisso mais, sabe? Só que eu dou espaço entre uma atividade e outra, e eu uso uma técnica que chama-se tempo coringa, que eu também falo lá na aula, né? O tempo É coringa é o verdade. seguinte: bloqueia alguns tempos da sua agenda, que é para você encaixar coisas imprevisíveis, coisas urgentes, ou algo que um cliente desmarcou um horário, ele quer marcar outro, mas aí a sua agenda está lotada, né? Não, então o tempo coringa pode ser blocos de tempo 2 vezes por semana, pode ser um dia inteiro para quem é autônomo como a gente, o dia inteiro que eu falo, esse dia aqui eu não marco reunião, porque se surgir uma reunião importante eu tenho como atender.
Porque se surgir uma emergência, eu tenho onde colocar. O meu dia, por exemplo, é sexta. Eu não conto para os meus parceiros de negócio, porque senão eles ficam, eu já sei que a Cris tem tempo na sexta. Não, entendeu? Eu não E agora conto. eles vão ouvir esse podcast e vão saber, Ai, Cris. nossa, e agora eu tá difícil. Mas é bem isso, você organizar, lembrando que existe emergência, lembrando que vão cair coisas de paraquedas. Então, não emenda a tua agenda inteira, como se você fosse capaz de ser essa Mulher Maravilha, esse homem maravilhoso, E ainda esse tem outra coisa, super-homem. né, Cris? O nosso cérebro não consegue ligar e desligar de uma tarefa e outra diferente nessa rapidez que a gente coloca. Sim, Então, eu fiquei muito tempo angustiada porque eu achava que eu podia aqui tratar do cliente X, que eu vou estar desenhando uma jornada de aprendizagem. E logo depois, no minuto seguinte, eu já vou estar desenvolvendo uma sessão para uma mentorada. Não dá, são assuntos diferentes. Como é que eu posso, em um minuto, virar a chave? A gente não consegue. A gente precisa também do tempo, do xixi, da água, da meditação, de qualquer coisa, para a gente poder também virar essa chave. Então, é assim, a pausa. existem as coisas fisiológicas também. Você não consegue fazer esse tchum-tchum, não, né? Não é um celular. O cérebro da gente, ele foca e desfoca, né? E ele leva um tempo para fazer isso. Por isso que outra dica, não deixe um monte de aba aberta no seu computador. Não tenha notificação é, fazendo barulho no Pipocando. seu ouvido. Por quê? Você desconcentra na hora. Você está ali escrevendo, produzindo, aí faz um barulho de WhatsApp e você olha. Faz não sei o que, você olha. Mesmo que você não leia na hora, você já desconcentrou. E o tempo que o cérebro vai, o cérebro volta. Isso cansa. Isso vai trazendo uma exaustão. E a pausa que você trouxe, que é super importante. Aí tem o método Pomodoro, que é super antigo e super É. fácil, super legal. São os blocos ali de meia hora, né? Você divide ali em blocos. Aí você fala, nessa meia hora eu vou trabalhar para tal cliente. Você faz uma pausa de 10, aí depende, 5, 10 minutos. Levanta, vai tomar uma água, respira, como a gente fez aqui no início, né? Respira para você voltar para o seu centro. Aí agora eu vou começar a fazer outra coisa. Não mistura tudo. Porque se você mistura tudo, o teu cérebro fica no vai e vem, exaustivo. E Exaustivo cansa a mesmo. máquina, né? E cansa a E não máquina. produz, e não é E não produtivo. produz. Isso aí. Cris, e o Essas nosso são tempo já está algumas. acabando. É isso aí. Queria Aí ficar tá aqui ótimo. direto falando com você. Olha só que fazendo recapitulando, você trouxe ideias importantíssimas e que eu acho que todo mundo devia estar com papel e caneta ouvindo ou assistindo a gente aqui, né? Que eu sou dessas que gosta de um papelzinho e caneta. Você trouxe a ilusão do tempo, né? A gente está tão presa no tempo do relógio, do calendário, que a gente esquece que o tempo é relativo, que o tempo ele, ele é relativo em relação à sua emoção, né? Então, se são coisas boas, né? Você está vivendo aquele momento que você esperou tanto, vai passar rapidinho, né? Agora, se você está numa ansiedade, está esperando um projeto fechar com o cliente, você está esperando passar numa entrevista de emprego ou no vestibular, né, no Enem, alguma coisa do tipo, esse tempo vai demorar. Então, a gente pensar nisso, o tempo é ilusório. E existem dois tempos. Esse que o homem criou, né, que é o Cronos, que é o do relógio, isso tudo, e o Kairos, que eu acho, pelo menos para mim, é onde eu quero chegar, né? Nesse tempo. É lógico que a gente tem que seguir o tempo, o Cronos, lógico, a gente vive aqui em sociedade, a gente tem horário. Marquei com você um horário X para o podcast, tem 30 minutos para o podcast, a gente sabe que tem que viver assim. Mas o meu projeto de vida é navegar no Kairos, que é o Isso aí. tempo da vida, que é o tempo que tem que ser, né? E a gente tentar, que foi o que você trouxe, não é equilibrar, é balancear. A gente saber viver nesses dois. E a gente tirar um pouquinho dessa ideia da sociedade do cansaço. A gente não vai ter performance só porque a gente está ocupado. Pelo contrário, a gente precisa ter essas paragens, como você falou. O nosso cérebro precisa das paradas, precisa da respiração,
precisa colocar no meio de uma atividade muito mental, talvez uma atividade física aqui, né? Ou uma atividade de meditação, ou uma yoga, alguma coisa para a gente até poder fixar o que o seu cérebro aprendeu nessa atividade mental, né? E por isso que muita gente fala, tive insight correndo, pedalando, porque Aí, é o momento que o no seu cérebro banheiro, está no tomando banho, né? banheiro, né? Banho é É clássico. sempre, é clássico. E as dicas que você deu, né? Fazer primeiro dos 2 minutos, o que é mais importante, aquelas coisas rápidas. Não mentir para gente. Não adianta você ter uma agenda bonitinha no Google Agenda se você toda hora dá lá um desativar das suas, né? Dos seus compromissos. Colocar as coisas pessoais. A gente tem que tomar banho, a gente tem que lanchar, a gente tem que levar filho, a gente tem que dar atenção para o filho, tem que brincar com o filho, não tem? Você vai Tem, deixar tem. desse tempo, que é né, para mim é o grande maravilha da vida, o dizer não, que o dizer não é só dizer não. A gente pode negociar, é assim, ó, hoje eu não posso, nesse horário eu não posso. Que tal se a gente marca isso em tal dia? Aí. Se planejar, o planejamento é importante. Eu sempre falo que o planejar não é você se podar, pelo contrário, é liberdade, né? O planejamento Aí. é liberdade. Então, você trouxe aqui, eu acho que dicas, o tempo coringa, o pomodoro. Gente, eu acho que se a gente pega essas dicas da crise e transforma na nossa realidade, na realidade de cada um, tem pessoas que têm horário fixo, tem pessoas que são autônomas, que podem fazer um horário, tem pessoas que trabalham nos dois, né? Tanto fixo Uhum. quanto autônomo. E como que a gente pode desenhar essa agenda que não fira tanto a gente? Que a gente respeite a sociedade, que é tempo, é hora, tudo bem, mas que a gente também não fira a gente. E o primeiro passo é o autoconhecimento, né, Cris, que você trouxe aqui, que eu achei lindo. Sempre, sempre. O autocuidado, ele vem de eu saber que eu mereço, de eu me respeitar, de eu me ver como uma pessoa valiosa, né? E que eu mereço, sim. Ter sucesso, e o sucesso não é estar sempre assoberbado, sempre sobrecarregado. O sucesso é eu estar bem comigo mesmo, caminhando em direção ao meu propósito, né? Assim, até a minha mensagem final que eu quero deixar principalmente para as mulheres é o seguinte, gente, pare, façam a seguinte pergunta, né? Eu estou realmente fazendo escolhas e renúncias, pensando naquilo que é importante para a minha vida, para o meu propósito pessoal e profissional, ou eu estou no automático, apagando incêndio, apenas porque eu penso que preciso me encaixar nas expectativas da sociedade, nas expectativas dos outros, dos papéis que criaram para mim, que eu não escolhi viver. Sabe? Quando você se fizer essa pergunta, você vai olhar aquele montão de coisas que você faz, você vai conseguir descartar muita coisa que não conversa com você, que não tem nada a ver com o seu sentido de vida. E aí você começa a ter mais tempo para as coisas de qualidade. Então, essa é assim, a mensagem final mesmo que eu queria deixar para vocês, de se amarem a ponto de aprender a dizer não, de pôr limites e de deixar muitos pratos caírem no chão e dizer, não, não tenho que fazer tudo, não tenho que equilibrar tudo, eu preciso de ajuda, né? E eu não sou essa pessoa, não sou essa Mulher Maravilha, eu sou um ser humano. Não, muito lindo. E assim, é o que eu vejo, que a gente até conversou antes, né? A gestão do tempo, ela é uma forma de autoamor, de amor próprio, de autocuidado. Você gerir seu tempo, você olhar para o seu tempo, planejar, é você olhar com carinho para você. Perfeito, perfeito. Cris, você é sensacional, eu adorei. Eu aprendo sempre, sempre eu aprendo com você. Você é muito maravilhosa. Ah, é uma E troca, então, que eu também sempre aprendo com você. Você sabe que eu sou sua fã, te sigo, né? Leio teus conteúdos e fiquei muito feliz com esse convite para a gente poder bater mais esse papo saudável aqui, esse papo construtivo, né? eu acho que a gente tem uma energia assim, que parece que se complementa, sabe? Então, eu adoro, e adoro saber que você pedala, eu adoro ver você nas suas pedaladas. Cris, então, você falou aí de alguns livros, de Uhum. algumas dicas. Diz pra gente, então, quais são as dicas para quem quer
entrar nesse universo mesmo de gestão do tempo, como autocuidado, como autopercepção? Tá bom, eu vou trazer primeiro esses livros que têm mais a ver com autoconhecimento e com certeza refletem na forma como você gera o seu tempo. Então, por exemplo, o TED da Brené Brown sobre a coragem de ser imperfeito e o poder da vulnerabilidade. Se alguma mulher não viu isso, precisa ver, né? Traz muitas lições para a gente de que a gente não tem que ser essa Mulher Maravilha, né? A Sociedade do Cansaço, que eu comentei com vocês, que é um livro de 2017, ele é fantástico, faz a gente assim ter uma explosão de consciência de que a gente tem que se empoderar e tomar conta da nossa vida, tá? O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que é maravilhoso, né? Que ensina um pouco a gente quebrar os padrões mesmo. A Cris falou aqui, né? Eu trabalho comigo isso todo dia. Isso é mudança de hábito, né? Eu consegui mudar um hábito para tornar minha vida mais saudável. E mais específico e práticos para o nosso dia a dia de gestão do tempo, a Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, o método GTD, é maravilhoso. Você não precisa aplicar tudo o que ele fala, mas se você pegar lá as 10 principais dicas, sua vida muda, sua gestão do tempo muda, tá? E Produtividade para Quem Quer Tempo, do Jerônimo Telmo. É maravilhoso também, é um livro prático, simples, curtinho de ler, né? Porque, gente, não existe ferramentas mágicas, viu, para gerir tempo. A maior ferramenta do mundo é de graça, você já nasceu com ela, que é a sua consciência, seu cérebro que toma as decisões. É essa que é a grande ferramenta de gestão do tempo, é o seu cérebro, e é de graça. Então, depois que você alcançou essa consciência na sua gestão do tempo, aí você usa ferramentas diversas para gerir projetos, para isso, para aquilo, para te ajudar. Mas elas sozinhas não fazem nenhuma transformação na sua gestão do tempo. E assim, não existe fórmula pronta, né, Cris? A gente vai beber de várias dicas, de vários conceitos, de várias propostas de gestão do tempo, mas você tem que pegar isso também, filtrar, testar e ver o que vai se aplicando à sua Uhum. forma de gerir o tempo. E é a mesma coisa aqui na mentoria que a gente traz, aqui do Life Design, que é para a gente colocar um sonho, um projeto, ou um plano para rodar. Não existe fórmula pronta, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua jornada. O que a gente precisa é isso, parar e olhar para dentro, né, Cris? Isso E aí. ver quem a gente é, o que a gente quer, aonde a gente quer estar daqui a X anos, como você pergunta para as suas mentoradas. E aí, o que a gente vai fazendo até lá? Perfeito, é isso mesmo, gente. Cris, amei, muito obrigada. Você é maravilhosa. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite, ter trazido esse assunto tão pertinente, nas nossas vidas. Gratidão. Eu que agradeço, Cris. Olha, quem quiser ver meus artigos, me seguir. Esqueci é, de perguntar onde é que as pessoas te acham, Cris. então, né? Eu estou aqui no Brasil, mas hoje a gente está no mundo, né? Então, pode me achar no LinkedIn com Cris Kozovitz mesmo, e também no Instagram, é o mesmo perfil, mas no LinkedIn eu publico muito texto e no Instagram eu falo mais da minha filosofia pessoal de vida, né? E tem o www.cosovitz.com.br, que é da minha empresa, que é uma produtora de conteúdos essenciais. Então, acho que esses são os caminhos e todos os meus canais. Tem também meu telefone, estou super à disposição. Quem quiser falar diretamente comigo, será muito bem-vindo. Gente, a Cris é maravilhosa. Ela é ghostwriter, ela é designer de experiências, Experiência. ela é mentora de líderes. Mais o quê? Faltou alguma coisa? Professora de criatividade, que é um tema que eu amo, de escrita criativa, e sou consultora, né? Hoje eu trabalho também com consultoria de transformação organizacional, numa parceria chamada Egrégora. Ai, que lindo, adoro a egrégora. O que eu estou querendo fazer aqui no nosso hub é isso, uma egrégora de mulheres, Isso para aí. a gente mudar esse mundo, Cris. Cada um E a com o gente, seu propósito vai mudar o mundo, e tenho muda mesmo, certeza. porque tudo é energia e só o nosso pensar já está transformando o mundo.
né? Aí, quando a gente vai aumentando o potencial das nossas ações, a gente se torna invencíveis. Aí sim, Mulheres Maravilha, né? Imparáveis. Paráveis. Isso aí, Cris, Cris. obrigada, Obrigada. brigadão. Até o próximo episódio. Até. Obrigada, gente. Uma ótima semana para Tchau. todos e até a próxima.